Abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo de número 32. Isaías, capítulo 32, para a nossa breve meditação, diz assim, 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Uma outra vez. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Só vocês? Amado, Sérgio Panos, fala forte. Sérgio Panos baiano, ninguém sabe quem é baiano, ninguém sabe quem é Sérgio Panos. Então, Sérgio Panos de Jesus. Agora, vamos lá? Observe bem, queridos. Observe bem. A expressão é lá do alto. Está bem claro. O Espírito lá do alto. Está bem claro. Amados, a mensagem que eu tenho para a Santa e eleita Igreja de Cristo de Deus. Só vai entender que estiver ligado. Não perde, mas não perde por nada. Eu até te aconselho que você fique atento, mas atento que não é bom nem parar para se coçar, porque vai ser. Só vai entender que estiver ligado. Se perder um triz, não vai acompanhar mais nem com coração depois. Então preste atenção. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Chegaram para o profeta e indagaram: até quando esta opressão? Profeta, quando findará este sofrimento sobre Israel? Esta frieza espiritual sobre nós, israelitas. Até quando, profeta? O profeta diz: até que se derrame sobre nós. Quando o Espírito lá do alto vem, aí a opressão vai embora, a frieza espiritual sobre Israel também. Mas o que é que mais interessa a mim aqui? É a expressão Espírito lá do alto. Por que o profeta não gritara? Sabe quando é que a opressão vai acabar? Quando o Espírito vier sobre nós. Ele poderia dizer. Mas, segundo as Escrituras, existem 3 tipos de espíritos: de Deus, do homem e do cão. Espírito de Deus, espírito do homem e espírito do coscoba, de Satanás. Ninguém. Amado, a expressão é do alto, porque do alto eu só conheço um. Não precisou nem dizer o Espírito Santo lá do alto. Pode falar do alto, porque do alto só tem um. Certo dia, eu discutindo com uma bruxa, uma jumenta do cão andar na garupa. Ela disse: você não sabe com quem você está falando. E eu digo: tu também não sabe com quem tu está falando. Ela disse: se o Espírito baixar sobre mim. Aí eu disse: ruim. Espírito baixar sobre tu? Baixa nada, pode subir. Pode subir, porque o Espírito que apodera-se de tu, ele sobe, vem de lá de baixo. Agora, abaixar sobre tu. Ele abaixar, ele tem que descer. E do lado alto, minha filha, só conheço um. Sobre tu, ele não passa nem no fio do cabelo. O do lado alto. Negócio de baixar sobre mim. Conversa fiada. Espírito baixou coisa nenhuma. Subiu. Para baixar tem que vir do alto. E espírito lá do alto, só conheço um. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Observe bem, é do alto e não de baixo. É de cima e não daqui, amados e queridos irmãos. É de Deus e não do diabo. Como a Bíblia revela-nos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, está deixando bem claro que existem espíritos aqui embaixo. Certo dia, comprei uma briga com o 3º vice-presidente de uma convenção e de um estado, por uma questão ética não profere o nome.
Estava pregando, suando pior que cuscuz no fogo, para ver se incendiava a igreja de Cristo Jesus naquela geleira espiritual, até que o fogo pegou. Ele vem lá para cá, batendo na campa e dizendo que o Espírito Santo é sujeito ao profeta e que os irmãos ficassem quietos, que os irmãos podiam controlar. Eu disse, me dê o microfone que eu controlo, deixa comigo. Eu disse, Espírito de Deus, eu vou comprar briga. Cadê tu aqui? Que ele está dizendo que os crentes te controlam, o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Eu vou comprar briga, mas vê tu me ajuda. Porque eu sou apologeta, querido, diante de Deus. Olha, se minha cabeça valer prêmio, pode cortar, fazer propaganda, mas eu sou apologeta, sou defensor da Bíblia e da santidade divina. Louvado seja Deus. O homem é tricotomista. O homem tem espírito, tem alma e tem corpo. Tem corpo, tem alma e tem espírito. Observe bem, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Eu estou falando de um dos espíritos aqui de baixo, que é o espírito do homem. O profeta, por que não dizer profeta de fato? O profeta São Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele dissera, não foi nem o espírito, falou os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, mas é o espírito do profeta e não o espírito de Deus. Olhe para mim, o espírito do profeta Abílio é sujeito a Abílio. O espírito do profeta Morsi é sujeito a Morsi. O espírito do profeta ZW é sujeito a ZW. O espírito do profeta Pichilingo é sujeito a Pichilingo. O espírito da profeta Estrovenda profetiza, porque mulher não é profeta, é profetiza. O espírito da profetisa Estrovenga é sujeito a Estrovenga. O espírito da profetisa Ambrosina dos Cafundó do Cocorobó é sujeito a Ambrosina dos Cafundó do Cocorobó. Agora olhe para mim, o espírito do homem é sujeito ao homem, não é o espírito de Deus, porque um Deus que é sujeito ao homem, esse Deus não me serve. Um Deus que o homem diz, espera aí, faça o que eu estou dizendo. Espírito de Deus não vai me usar. Quieta! Sim, senhor, porque é sujeito ao homem. Espírito de Deus, vamos, profecia. Pois não, profecia. Para, Espírito de Deus, não quero mais. Sim, senhor, não quero mais. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta e não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Ele é Deus nos céus, é Deus na terra. Ele é Deus no mar, é Deus no ar. Ele é o Espírito de Deus e não há quem controle ele. Não há homem para controlar o Espírito divino. E queira Satanás ou não, o Espírito lá do alto há de nos encher nesta tarde. Há de nos encher nesta tarde. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Amados, a Bíblia diz que o Espírito lá do alto, está escrito, ele encheu Elias para vencer Acabe. A Bíblia nos revela que o Espírito lá do alto encheu Eliseu para vencer a Ben-Hadad. A mesma Bíblia diz que o Espírito lá do alto, ele encheu a Sansão para vencer os filisteus. A mesma Bíblia nos revela que ele encheu a Davi para vencer a Golias. A mesma Bíblia nos revela que o Espírito lá do alto, ele encheu a Gideão para vencer os midianitas. A Bíblia nos revela que o Espírito lá do alto, ele encheu a Josué para vencer os homens de Ai. A Bíblia nos revela que ele encheu a João Batista para vencer até mesmo a Herodes. A Bíblia nos revela, queridos irmãos, que ele encheu também santos de Israel, ao apóstolo São Paulo, para vencer a Agripa. E queira Satanás ou não, o Espírito lá do alto há de nos encher nesta tarde para vencermos a Satanás e a secretaria do inferno. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus. Liberte por Cristo. Dê bem vazão. Você sabe o que é vazão? Escancare, mas escancara mesmo, rasga bem a alma, porque
uma festa igual a essa, só no ano 2000. Então vamos fechar o ano com chave de ouro. Extravasa. Aqueles glória a Deus e aleluia, tudo que estava guardado, sem tu dar glória a Deus o ano todinho. Gasta tudo hoje para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Gasta tudo hoje. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Sim. Agora, do homem. Daqui de baixo tem outro. Tem. Do cão. Tem. Olhe para mim. Presta atenção. Ó. Do alto. Por quê? Tem espírito do homem. Posso ser sério? Tem igreja que é entupida de espírito de homem. Mas é cheia. Está cheia do espírito, tá mesmo, do homem. Tem outras, por incrível que pareça, cheia do espírito do cão. Peraí, pastor, peraí. Igreja, cheia do espírito do cão. Tem não? Tem. Não tem. Tu nunca viu, mas que tem, tem. Jesus mesmo dissera. Eu já preguei tanto para pecador. Essa expressão que eu vou falar agora. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Complete. E alguém. Peraí. Eu quê? Eu quê? Se ele disse, entrarei porque estava do lado. Já preguei para pecador. Amigo, olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Abre o coração. Vamos parar, não é nem tentar, é parar mesmo. De tentar tapar o sol com a arupemba. Com a peneira. Vamos parar de tentar estar enganando o mestre, porque ele não é menino buchudo para chupar temaki. Pregue como está escrito. Ei, isto aqui não é para pecador coisa nenhuma. Isto aqui foi uma carta, está lá no livro de Apocalipse, que ele mandou a uma das igrejas da Ásia. Jesus estava do lado de fora. Quando Jesus está do lado de fora, o que impera é o espírito humano, o espírito do homem. Cheguei numa igreja uma vez, parece-me que já contei essa experiência aqui. Eu estava até conversando com o irmão que foi me buscar no hotel agora à tarde. Eu disse, irmão, não sei mais nem o que pregar em Sergipe, que eu acho que todos os meus sermões já preguei lá. Cheguei numa certa igreja, uma certa feita, não aqui no Brasil, próximo de Buenos Aires, Argentina. Escute bem. Igreja cheia do Espírito aqui de baixo. Cheia, entupida. Aquela igreja hiperlotada, pastor Moci. Hiperlotada, abarrotada de crente. Foi eu e outro orador aqui do Brasil. O pregador pregou na quarta, na quinta e na sexta. E o cabo é bom. Não, ele é bom. Eu até lutei para ver se eu pregava primeiro. Porque eu digo, eu prego primeiro, salto fora e largo ele no fogo. Porque o cabo, não, ele é bom para arrebentar. Aquele é para arrancar pica-pau do oco. A igreja hiperlotada, grande, rica. O teto daquela igreja, você vai entender porque eu estou dizendo isso, bem mais alto que o teto dessa igreja aqui, em Socorro. João Alves, Marco Freire. Ah, você sabe o que eu estou falando. Aqui. O teto daquela igreja é bem mais alto que esse aqui. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Eu estou sentado lá na tribuna, uma geleira, mas frio. Lá fora calor, mas dentro da igreja frio. Melhor lá fora, diante de Deus. Melhor lá fora do que lá dentro. Peraí, pastor, o que é isso? Eu estava me sentindo mal. Você sabe o que é sentir mal? Porque se eu chego num lugar que o nome do meu Jesus, do filho mais velho da irmã Maria, não é glorificado, eu não fico na carne não, eu fico no osso, eu fico no tutano. E o pregador ia porque ia quarta-feira, me pegou, o cabra arrancou o pica-pau do outro, que vai daqui, vai de lá, e eu já querendo estourar de glória, porque eu tenho um negócio comigo, se é Jesus que está falando, quero nem saber, eu glorifico. Porque tem cabo que só dá glória quando ele está pregando. Quando os outros estão pregando, ou quando os outros estão cantando, fica com a cara de delegado da Polícia Federal do Iraque, não glorifica nem se der R$1 ou R$2. Se é meu Jesus, eu levanto a mão, eu faço a cara de choro, eu não quero nem saber. E o cara pregando, e aí eu comecei a me alegrar, mas eu sozinho. Fiquei até com vergonha. Deu vontade de bater umas 2 palmas santas assim, sacudir o corpo, e o cara prega para arrebentar. Mas você sabe o que é nada? Nada. Se eu disser que eu ouvi um hispano falar em línguas estranhas, eu estou mentindo, que eu não ouvi ninguém. Aleluia? Que aleluia? Quieto. Nada, frio, geleira. E era um anda-anda, e ele é muito, sabe, muito clássico, muito educado. E o povo andava, umas pragas cascavelando, pior que cascavel na penha, mostrando a buchada. E eu digo,
e cascavelava para lá, e andava para lá. Isso parecia que a igreja era salão, porque pintava cabelo. Meu Jesus, o que é isso? Olha para mim. Um converseiro na tribuna, um bate-papo, e eu disse: Jesus, sábado e domingo sou eu vou corrê-lo por rei. Quarta-feira, diante de Deus, um aleluia, nada. O povo com a cara assim, carrancuda, tudo feio, sabe? Jesus do céu. Quinta-feira, o cabo entrou, tá. Suave o bichinho, mas suave que só cuscuz na brasa. E nada. Sexta-feira, ele me abraçou no aeroporto, disse: companheiro, posso ser sério, eu não sei o que é que está vendo. Espero que você seja feliz. Eu disse: vai orando por mim, viu? Foi embora. Fui pro hotel, orei. Deus, o que é que está vendo? O cara pregou. A gente sabe quando é Deus que está falando, lógico. Mas o povo, nem tinha insensível à voz de Deus. A voz batia, mas nem estava por aqui, sabe por cá. Lágrima? Que lágrima? Aleluia? Que dá nem um aleluia. Sábado, eu disse: vamos lá. Entrei. Aquele jeito meio tabaréu. Lá fui eu. Lá na Bahia, aquele negócio bota na boca, não é. Corre o dedo mesmo. Mas contanto que deu um jeito, pelo amor de Deus. Olha para mim, querido. Amados, sábado, preguei diante de Deus. Eu sabia melhor que ninguém que aquela era a mensagem. Mas nem tinha um olhava assim, ó. Nem tinha um bate-papo. E uma troca de bilhete. Eu via. Eu prego olhando para o público. Eu sei quando a mensagem está entrando, quando não está entrando. Eu prego olhando para o plenário. E a mensagem estava por aqui, saia por cá. Eu vi troca de bilhete da mocidade, passava para outro lado. Tinha aquela infeliz, eu estava doido que Jesus pegasse ela de jeito. Ela olhava para minha cara assim, ó, mascando chiclete, fazia assim. Eu olhei para a cara dela assim. Cheguei no quarto do hotel e disse: Deus, comigo não. Se eu ainda presto para o teu serviço, tu vai arrebentar tudo amanhã. Pega a crente de jeito, eu não sei como. O senhor conhece, são teus servos, tu conhece. São crentes ruins, mas tu conhece eles. Se eu ainda presto, se eu não presto mais, então o senhor não faz nada. Já vou repetir o que eu disse ontem. Para mercenário, que quer só pegar o que é dele e ir embora, tá nem aí, enche linguiça. Mas eu não estou de acordo com esse negócio não, irmão Austin. Eu quero ver o resultado, eu quero ver a bagaceira na seara do diabo. Eu quero ver Deus sacudir os crentes, eu quero ver, aleluia! Quero ver. Eu disse: comigo não, Deus. Comigo não. Se eu ainda presto, se eu ainda estou na tua agenda, porque é Deus que faz a agenda da gente. É Ele. Esse final de semana, você vai me representar lá em Sergipe. Tal dia você vai me representar em tal lugar. É Ele que envia a gente. Vou usar meu servo em tal lugar. No outro final de semana, o pastor Gilmar Santos vai para tal lugar. O Lando de tal vai para tal lugar. É Ele que faz a nossa agenda. Se eu ainda estou na tua agenda, então tu vai dar um jeito nesses argentinos miseráveis aqui. Fui dormir, sonhei. Qual era a mensagem? E em sonho, Deus me disse: quero você. Eu me vi na igreja. Que não foi uma revelação. Na igreja, tudinho. Só que eu estava em jejum. E eu só entregava o jejum no final do culto à noite. Eu entendi, Deus me quer em jejum o dia todo. Tá bom. De manhã, escola dominical. Cheguei. Preguei um sermão daquele. Não, mas geleira mesmo, diante de Deus. Geleira. Fui pro hotel, fiquei trancado, nada. Bati a fome, a tentação, nada. Parece que o diabo até desconfia que a gente está jejuando. Eu não pedi nada. O garçom chegou na porta, fez: o senhor pediu camarão? Eu não pedi camarão. Se vá. Falcão. Camarão, olha. Alguém tinha pedido, ele achou que era lá, sei lá. Olha o cão. Você não tem, não. Chegou para lá, camarão. Domingo à noite, querido, já subo aquela tribuna. Olhei para o plenário. Eu estou falando de até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Eu estou falando que há espíritos aqui debaixo, dentro da igreja, de algumas igrejas. Olhe para mim. Basta botar Jesus para fora que ele... Olhe para mim. Estou pregando, a igreja aí hiperlotada.
Lembro-me como hoje, olhe para mim aqui, ó. A tribuna, e tinha uma escadaria, sabe, que subia direto do meio para a tribuna, e a escada continuava, que era onde ficava o coral. Tudo junto, tribuna e coral. Só que atrás da tribuna, o coral. Mas quem olha de lá vê tribuna e o coral um pouco mais longe. A escada aqui prosseguia. Foi muito grande, aproximadamente umas 2.500, 3.000 pessoas. Muito grande aquela igreja. Muito. Um luxo que só. Só que, de Espírito de Deus, ó. Sabe onde eu li? Sangue, fogo e glória. Não li para arrebentar. Aí fui. 40 minutos mais ou menos de ranca-toco. Pá, pá, pá. Nada! Eu parei assim, fiz assim, ó. Parei de pregar e fiquei olhando para o público. Um olhava para o outro, conversava, batia papo, se levantava. Foi aí que Deus me deu uma visão, pastor Moacir. Irmão Austin, foi aí que Deus me deu uma visão. Eu olhei à minha direita. Quando eu vi, medo não tive, mas fiquei espantado. Um elemento sem camisa. Olhe bem para mim. Alto. A cabeça batia no teto. E olha que aquele teto era bem mais alto. Um elemento hiper forte, como que marombeiro musculoso. Uma roupa íntima. Tipo sunga, coisa assim. Olhou para mim e deu risada. E eu vi duas presas, como que presas de vampiro. Como que presas de morcego. Eu entendi, Deus abriu os meus olhos para ver que havia demônio dentro da igreja. Quando eu olhei aquilo, deixa eu entender. Fechei esta velha e antiga companheira Bíblia. Botei do lado. Um sermonário que eu carregava, capa de couro, botei do lado. Entendi, olhe para mim aqui, vigia, já te falei que é mistério. Olhei, entendi. Se tem demônio, tem pecado. Se tem cão, tem pecado. O que ele está fazendo ali? Se não estivesse agradando a ele. Desembanhei da velha e antiga espada. Passei do esmerilho de Jeová e disse, corto sem pena. Pode mandar, mestre. E bati, mas bati. Chopei, mas bati. O que vinha na cabeça eu dizia, não é pensamento, não é Deus está mandando. Então eu falei no pau. Mas bati, pecado disso, pecado daquilo, pecado disso, pecado daquilo. Aí foi levantando. Eles olhavam para mim assim e ia embora. Tinha gente que olhava para mim com fúria assim e eu só via os motores do carro virando. Vai, né? Olhe para mim, olha para cá, porque há um segredo tremendo para quem não sabe. Olhe para mim aqui. Meu amado irmão, minha querida irmã. Preste atenção. Para Deus operar, a Santa tem que sair do meio da congregação. Não se iluda. Na hora que Judas saiu, Jesus disse, agora vocês vão ver o Filho do Homem ser glorificado. Eu sou Rurícola, Abílio Silva Santana da Roça. Eu saí do lombo de Frederico, o jegue que eu tinha lá na roça, para pregar o evangelho. Eu vim da roça e eu trabalhei muito e trabalho ainda se precisar. Espero Deus que nunca precise. No cabo da enxada. Escute bem, olhe para cá. Mas se Deus carecer de um cabo, estou nativa. Olhe para mim aqui, preste atenção. Trabalhei no cabo da enxada e a gente plantava maniba, a gente plantava mandioca lá na roça. E de 4 em 4 meses a gente limpava a mandioca, que era arrancar aqueles matinhos que ia crescendo, porque impedia o crescimento da roça. Não entendi, pastor. Se você quer ter uma roça boa, então toque lá enxada para dentro, toque lá em chó, limpe a roça, are a terra e plante que a terra dá. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Não entendi, pastor. Deixa essas pragas sair, tem problema não. Quando essas pragas sair, a glória de Deus se manifesta. Bendito seja Deus. Saiu de nós porque não era de nós. E foi levantando e foi saindo. Aí eu olhei assim, e ele assim, ó, uma visão tremenda. Vingindo os dentes e apontando o dedo do ditador para mim. Tudo deu mistério. De repente,
Olha pra mim aqui. Eu recebi uma tapa nessa mão, mas não foi uma tapa assim de ignorância. Eu tomei susto, lógico. Como é que você está aqui e de repente você vê alguém falando assim? Lógico, eu tomei um susto. Eu tomei um susto assim porque eu pensei que era o miserável. Mas não foi. Pegou na minha mão esquerda, irmão, ó. Não vi a mão, mas era notório. Eu não vi a mão, mas eu sabia que era uma mão porque do pegar. E saiu me arrastando. Eu puxei ainda primeiro para ver se era o caba. Não caba nada. Cabeça rachada. Estava lá no canto, mas não era. A mão era invisível. Eu segurei o corpo para não ir. Quando eu vi que ele ainda estava lá, eu cedi o corpo e fui. Até hoje eu não sei se foi Jeová, se foi Jesus, se foi o Espírito Santo, ou se o anjo que está aqui do meu lado. Não sei. Quando chega lá, eu pergunto. Eu nunca tive uma experiência daquela. Não se esqueça, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Estou falando de Espírito aqui de baixo. Se é lá do alto, porque existe aqui de baixo também. Tudo bem. A minha mão parou na cabeça do cidadão. E Deus me tomou em línguas estranhas e me deu interpretação. Na tribuna. 3 anos em adultério. Se cabe encher os olhos de lágrimas, chorou. Mesmo assim, ei, nem glória a Deus e nenhum aleluia. Uma geleira tremenda. De repente foi descendo gente da cidade, do coral para ir embora. Olha o mistério. O Espírito lá do alto veio sobre mim e me deu uma revelação. Olhe para mim. Marido da outra. Cantando no coral. Se assuste não. O Espírito lá do alto na igreja é bênção. O Espírito aqui de baixo na igreja é prova. Olha para mim. Olha para mim. Caído de joelho às dias, tremendo. E até aí, o povo ficava assim, ó. Assim, ó. Não é aquela explosão de aleluia, não. Eu parei, fiquei olhando para o plenário. Minha mãe segurava. E eu entrei em propósito com Deus de só falar em mistério se eu ouvisse alguém falando a língua do meu país. Quando eu vi, de repente, irmão, ó, eu ouvi bem fraquinho, à minha direita, nunca me esqueço. Ai, mas a igreja era tão fria que dava para todos ouvirem. Quando eu olhei, procurei. Era uma velhinha de aproximadamente seus 60, 65 anos. E lá estava ela. Glória a Deus. Alabado seja tu nome, Dios mío. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E de repente ela trincou em língua estranha. Tinha gente batizada, mas estava sufocado. Tinha gente batizado ali, mas estava sufocado. Agora só tem um negócio comigo, eu aqui, ele. Pode, diante de Deus, esse eu aqui não é o eu, porque eu é ele, eu sou eu. De marcha ré. Entenda o mistério, preste atenção, querido. Olhe para cá, não tenho medo de pregar em igreja nenhuma, diante de Deus, nenhuma. Se já foi fogo um dia, olha o mistério, se já foi fogo um dia, pode estar fria, está gelado, tem problema não, me convide. Pastor, mas lá já foi fogo, não é mais. Não tem problema, porque a igreja pentecostal Assembleia de Deus, por mais fria, peraí para tu glorificar, por mais fria que ela esteja hoje, ela já foi fogo um dia. E como é que você tem que fazer? Tem que usar de estratégia, tem que soprar cinza, achar uma brasinha, jogar carvão, abanar, assoprar, e o fogo pega outra vez, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Se já foi fogo um dia, pode ter certeza que pega fogo de novo. Olhe para mim, resultado. Ela trincou em língua estranha, aguentei não. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você ouvia a voz do meu país, rapaz? Ela trincou em língua, eu rajei.
E ranquei atrasado. Fiquei falando em 5 minutos. Trinquei. Só que ali tinha muita gente pra trás, mas tava, o negócio foi um mistério tão grande, que foi um renovando aqui, renovando outro ali, renovando aqui, renovando outro ali, renovando aqui, renovando outro ali. Um espanto, olhe pra mim. E de repente eu vi quando aquele infeliz fez isso, ó. Passou pro lado de cá. Só que o grupo de cá, a ala de cá, começou a imitar a outra. Aí contagiou, sabe? Contagiou, Sandra, contagiou. Glória. Senhor mío. Oxe, a Argentina incendiada é bonito demais, irmão. Não, porque o argentino incendiado é pinota, mais queijado na taca, ele não tá nem aí. Incendiou, a gente começou a pular. Aí escuta o mistério. Eu vi quando aquele filho saiu, parou na porta central. Eu disse, vai embora, vai. Foi não. Ele virou pro meu lado, enchia os dentes, fez assim e veio. Eu nunca tive, diante de Deus, nunca tive uma experiência dessa, nunca. Já tive muitas outras, mas marcante igual essa, nunca. E veio marchando em minha direção, marchando. Ele chegou no espaço de uns 5, 6 metros, eu seguro a tribuna. Porra, eu não ia, mas eu fiquei sem saber o que ia acontecer. Sabe, ele veio marchando numa fúria. Eu achei que mais alguém teve aquela visão, mas não, somente eu estava tendo aquela visão. E ele veio marchando, eu entreguei os pontos. De repente, achando que já estava muito próximo, eu fechei o olho e ele... Quando abri, me alegrei. Por quê? Quando ia aproximando-se aproximadamente desse jarro para mim, saiu de debaixo da tribuna uma bola como que do tamanho, irmão, de uma bola de futebol, inflamada em chama de fogo. Quando ele viu, saiu correndo na frente, a bola saiu flutuando atrás. Veja, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo de Calamascandarabacá. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quem quer ser cheio aqui, levante a mão e glorifique. Oh, oh, Malavia, sumenai chequei. Aleluia! Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, Satanás não tem medo de quem profere o português dentro do vernáculo, ou de quem tem um linguajar aurícola oriundo da roça. O diabo não tem medo de quem anda bem vestido, como que um Alain Delon da vida, até mesmo como que um Pierre Cardin da vida. O diabo não tem medo de milhões e milhões de dólares. Não, senhoras e senhores, o diabo não tem medo de cartões em alta credibilidade na praça. O diabo não tem medo de carro zero e nem de mansões. O diabo não tem medo de canudos oriundo das melhores faculdades. Mas eu já vi Satanás tremer nas bases, ralar o focinho na terra, quando dá de cara com um crente cheio do Espírito lá do alto. Aleluia, 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 aleluia. Não tem coisa mais linda que um crente cheio do Espírito lá do alto. Não, não tem. Ele inquieta o inferno. Ele bota o inferno de cabeça para baixo. O crente cheio do Espírito lá do alto, ele não teme a nada. O crente cheio do Espírito lá do alto, ou o diabo sai da frente, ou ele faz de Satanás omelete, ou o diabo sai da frente, ou ele arrebenta o focinho de Satanás e passa por cima dele. Você que é fraquinha, você que é fraquinho, você que nunca mais falou em mistério, porque não tens autoridade, se prepara, crente, se prepara, crente. O Espírito lá do alto vai te encher, o Espírito lá do alto vai te encher, o Espírito lá do alto vai te encher. Oh, Rabancho, Menavusca, oh, Lebanamascu, Memesca, oh, Lebasso, Leminevaspeque. Aleluia.
até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aleluia. O que é ser cheio? O que é ser cheio do Espírito lá do alto? Daqui de baixo, irmão, escute bem. Eu já ouvi em toda a minha vida, eu acho que para não ser exagerado, umas 1000 profecias. Já ouvi umas 1000. E a mesma tinha terminado de chegar da África. Tinha terminado de chegar. Estava pegando lá no estado de São Paulo, o irmãozinho veio de lá para cá, pulando, se alegrando, pegou em minha mão. Meu servo, se prepare que eu vou lhe levar à África. Eu digo, de novo. Não é o teu desejo, meu servo, ir à África? Pois se prepare que você vai conhecer a África. Não vou entristecer o filho de nosso Senhor, lógico que não, quem tem ética não faz isso. Amém, meu amado, Deus te abençoe, tá bom, não é? Ei, irmão, que negócio é esse? Acabei de chegar na África, eu vou conhecer a África, de novo vou conhecer. Mas não, deixa quieto, se é do Espírito lá do alto, se cumpre, se não é, deixa quieto, não se decepciona não, deixa, porque existe profecia do homem, essa aí, coitado, não se cumpre nunca. E a do cão, piorou. Então, profecias que se cumprem, só a do Espírito lá do alto. Você quer ver para mim a maior profecia, não, para mim, um dos maiores profetas, que eu gosto, olha, o Ezequiel mesmo, bicho, o Ezequiel, quando eu chegar lá, vai dar 2 arroxos nele. O Isaías também, moço, mas o Micaías, quase ninguém sabe que existia esse profeta na Bíblia. Micaías cabra macho para arrebentar, aquele ali, não tem jeito não, deve ter uma coisa da Bahia, só pode, porque outro sai jeito, né? Cabra macho. Olha só, olha o mistério, olha só. O rei Acabe, ladrão, sem vergonha, mentiroso, filho do cão. Acabe não era crente, era cretino. Escute bem o mistério. Eu quero ir à guerra. Aí, chegou para o rei Josafá muito crente, disse, vamos à guerra sim, mas vamos consultar Jeová primeiro. O biziado fez assim, ó, que nada, isso não. Mas vamos consultar, tá bom. Chamou 400 profetas. Os 400 profetas, todos eles, parecia até um grande coro. Pode ir à guerra. Tudo mentira. E o Senhor Jeová será contigo. 400 profetas. Josafá crente, conhecedor do Espírito lá do alto, fez, por nada. Disse, rei meu senhor, estou duvidando dos profetas não, viu? Mas não tem mais nenhum aí para a gente consultar. Disse, tem. Um tal de Micaías. Mas só profetiza contra mim. Josafá crente, sabendo da vida dos desmantelados, dizendo, uma peste dessa daqui é coisa boa. Uma praga dessa daqui é que o profeta de Deus profetize a favor. Porque profeta macho não é aquele que fica com medo de perder a gravata. Tem umas profetisas agora com medo de perder saia, com medo de perder grujeta, com medo de perder... Não, sei, não é uma tribulação. É porque estou contigo. Receba a chave do teu carro. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Quando Deus manda profetizar carro, eu profetizo. Mas ultimamente ele só está mandando profetizar por rede por cima da cabeça. Receba. Escuta. Aí lá vem Micaías. Ó o Micaías. Cada macho. Lá vem ele. Vai lá. Micaías olhou para o rei, e o rei cheio de me deixa milagre me solta. Se eu for à guerra, voltarei em paz. Aí Micaías disse, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. O que ele me disser, eu direi. E aí, Deus está me mandando ir à guerra? Até agora ele não me falou nada. Mas e aí? E agora nada. Assim, acaba de me falar. Mas eu não ouvi, não, ele só fala mesmo sem ter intimidade com ele. É um mistério. Escuta! Aí Micaías chegou e fez. Assim diz o Senhor. Se fores, não voltarás com vida. Aconselho-te, não vá, diz o Senhor. Aí o rei disse, eu não disse que só profetizas contra mim? 400 profetas dizem vá. Um diz não. Aí saiu um dos profetas, dos 400, e a Bíblia diz, vê se é crente ou miséria dessa.
Fechou a mão assim, o profeta cheio, cheio do Espírito. Fechou a mão e acertou na cara de Micaías. Tá! Por onde passaria o Espírito de Deus? Deixaria Deus de me usar para te usar? Como é humilde, menino? Micaías passou a mão no queixo, olhou para o profeta, cheio do Espírito aqui de baixo, e não disse nada. Fez de conta que não aconteceu nada. Olhou para o rei e disse: vai à batalha. Agora, se o Senhor não voltar, escuta o que eu vou dizer. Aí foi interrompido. Prende ele, disse o rei. Sustenta ele com água de amargura e pão de angústia, até que eu volte em paz. Aí entra Micaías. Se o Senhor voltar com vida, Deus não falou pela boca deste profeta. Eita! Acaba mais para arrebentar. Isso é que é profecia. Aí o rei, para complicar a profecia, se disfarçou de soldado, botou capacete, tudo foi ligado, o coraça, não sei o quê, e ficou no meio, não foi nem na frente da batalha, ficou no meio. Lá vai ele. A Bíblia diz que o homem que não estava na guerra soltou o arco assim para o alto. O homem que não estava na guerra. Deus fez isso na flecha, ó. Deu um sopro. E a flecha entrava no meio do povo assim. E foi lá no meio e tá, matou o rei e o profeta. Teve o nome do Senhor glorificado na sua vida. É a flecha. Quando a profecia de Deus, Deus faz a flecha fazer curva para cumprir a sua palavra. Não entendi, pastor. Deus está levantando a partir de hoje. Isto bem, eu presto atenção. Isto mesmo. Deus está levantando a partir de hoje. Se prepare, meu irmão. Escute bem. Fique bem calmo para você entender. Se prepare, meu irmão, e se prepare, minha irmã. Deus está levantando a partir de hoje varões e varoas cheios do Espírito lá do alto. Aleluia! Onde? Se prepare para ser levantada como uma profetisa de Deus. Se prepare para ser erguido como um pregador de unção, como um pregador de graça. Se prepare para cantar na unção, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, apoderar-se-á de nós outros. O Espírito de Deus há de nos encher. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique, glorifique. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Batiza agora, 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 agora. Batiza agora, batiza agora, batiza agora. Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, glorifica o teu nome agora, Pai celestial, batizando com divino Espírito Santo. Pai das luzes, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, batiza com o Espírito Santo, batiza, 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 batiza! Aleluia! Aleluia! Abacaxadarabacatala de calabaxando e calame de vós, pequei. Calabia xodebacatuica, nádia suica, naixei. Glorifica que ele te batiza. Glorifica que ele te batiza. Diga glória, 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 glória. Lábias, fica lá.